aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos neste dia 7 de abril, numa quarta-feira, onde nós ainda estamos vivendo a oitava da Páscoa. E eu te convido desde já a você pegar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Será o capítulo 24, os versículos do 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que lhe tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias, perguntou-lhes ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão dos anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, e os que com eles estavam, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e amadas irmãs, esta passagem nós já ouvimos várias vezes, os discípulos de Emaús. Mas o que nos chama a atenção nos dias de hoje eu até, ao preparar essa palavra, eu gosto muito desta passagem, eu gosto muito de assistir um filmezinho que tem sobre esta passagem, para entendermos melhor. É linda esta passagem do Senhor que caminha com os discípulos, mas que eles não o conseguem reconhecer. O nosso Senhor olha com um olhar tão maravilhoso para aqueles discípulos, com um olhar de cura, com um olhar que diz até no começo aqui, que quando eles não reconheceram, eles estavam com os olhos vendados. E que quando o Senhor parte o pão, os olhos deles se abriram. Caiu por terra toda a venda que o tapava os olhos. E a partir dali eles reconhecem que é o Cristo, ao partir o pão. E quantas vezes quantas vezes você, nós estamos com os nossos olhos vendados diante do Senhor. O Senhor, Ele tem batido no meu coração, no teu coração. O Senhor tem como caminhado comigo, com você, assim como caminhou com os discípulos de Emaús. E eu quantas vezes tenho dito nas minhas orações, fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite já vem. Mas o Senhor fica, só que eu não deixo Ele permanecer. É diferente. Ficar e permanecer. E é preciso exercitar esse verbo, o conhecer, para que ele permaneça, e eu preciso conhecer o Senhor. Nós conseguimos ficar do lado de uma pessoa e não conhecer ela. Mas quando nós a conhecemos, é diferente. Mesmo que ela tenha defeitos. Não, o nosso Senhor, Ele é perfeito em tudo. Os discípulos de Emaús, sim, é como nós. Tem as suas mazelas, as suas fraquezas. Mas quando nós conhecemos, quando nós nos encontramos com o Santo dos Santos, a nossa vida é diferente. Outro dia eu ouvi o padre Reginaldo Manzotti falar que quando nós nos encontramos com o Santo dos Santos, nós não conseguimos mais voltar à vida velha. Mas é preciso ter um encontro, uma experiência verdadeira. É preciso eu conhecer, eu reconhecer o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom.